Tudo bem, meus queridos alunos? Como é que vocês estão? Tia Laura está com muitas saudades de vocês. Como passaram o final de semana? Como foram de feriado? Um feriado, dentre tantos dias em casa, não é, gente? Mais um feriado. E aí, contemplaram o aniversário de Caruaru? Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a nossa cidade. Os 163 anos de Caruaru. Que maravilha, não é verdade, gente? Vocês já ouviram falar sobre a cidade da história de vocês? Sobre Caruaru? Então hoje tia Laura vai ficar aqui com vocês um pouquinho, para falar um pouquinho da história da nossa cidade, Caruaru, para falar dos pontos turísticos, do que é que Caruaru nos oferece, as maravilhas de Caruaru. O país de Caruaru. Quantas coisas boas nós podemos ter na nossa cidade. Não é verdade? Que história maravilhosa a história da nossa cidade. Então, a tia quer que vocês prestem bem atenção, fiquem com os ouvidos bem abertinhos, para que a gente possa ouvir com amor e com carinho essa história. Vamos lá? Estão prontas? Então vamos lá, prestem bastante atenção. Vamos fazer um pequeno resumo. A história de Caruaru, ela começou há muitos anos atrás, com a fundação da fazenda Caruru, da família Rodrigues de Sá. Em 1776, José Rodrigues de Jesus, da família fundadora da cidade, voltou para a fazenda e construiu uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Hoje, uma das mais antigas igrejas da cidade, ponto turístico. Ela é conhecida como a capital ou princesinha do Agreste, ou ainda a capital do forró. A economia da cidade começou a tomar forma no Poço do Cururu, onde hoje nós chamamos de Marco Zero. O músico caruaruense Onildo Almeida conta que o local servia como parada dos vendedores que seguiam para o sertão do estado de Campina Grande, na Paraíba. Em volta do poço, começaram a construir casas e a montar barracas como em uma feira. Caruaru tornou-se cidade por um projeto número 20 do deputado provincial Francisco de Paula. O nosso município é o município mais populoso do interior de Pernambuco, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativos ao ano de 2015. A padroeira da cidade é Nossa Senhora das Dores, que é homenageada com o nome de Catedral. Que legal, não é, gente?
Curtiram o nosso vídeo? Legal, né? Muito bom a gente saber sobre a nossa cidade, sobre o passado da nossa cidade. Vocês estão vendo aí Caruaru antigamente, Caruaru hoje em dia, quantas mudanças, quanta evolução, quanta coisa boa de lá para cá. Nós temos vários pontos turísticos, temos as nossas feiras, nós temos um ponto de referência muito valioso na nossa cidade. O que hoje se conhece como Caruaru começou a tomar forma em 1681, quando o governador Aires de Souza de Castro concedeu à família Rodrigues de Sá uma sesmária com 30 léguas de extensão à margem esquerda do Ipujuca. Mas a família só viria se instalar aqui, vinda do Recife, no final do século XVII. E a Fazenda Caruru, que foi tudo de início como começou com esse nome, foi fundada logo depois por Simão Rodrigues de Sá. Em 1754, registra o professor Josué Eusébio Ferreira, Simão Rodrigues Duro, filho de Simão Rodrigues de Sá, casou-se com Antônia Teresa de Jesus, filha dos fundadores do sítio de Altinho. Tiveram 3 filhos, Joaquina Rodrigues de Jesus, José Rodrigues de Jesus e Maria Conceição de Jesus. Após a morte dos seus pais, os irmãos foram morar numa fazenda Juriti, ficando a fazenda Caruru abandonada. Quando foi, em 1776, José Rodrigues de Jesus decidiu voltar para a fazenda do pai, casando-se com uma sobrinha, Maria do Rosário Nunes, filha de Manuel da Silva e Joaquina Rodrigues de Jesus, numa união que até hoje tem descendentes na nossa cidade. Pouco depois, a fazenda Caruru ganhava uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição e uma pequena povoação começou a se formar dentro do terreno pertencente à fazenda, sendo administrada por José Rodrigues de Jesus até a sua morte aos 64 anos de idade. Foi considerado o fundador de Caruaru, pois foi de sua fazenda que a cidade nasceu. Caruaru se tornou a cidade, a primeira do agreste pernambucano, como eu já disse a vocês no começo do nosso slide, não é? E ao longo das décadas, a cidade cresceu e a antiga Vila do Caruru hoje é conhecida por vários títulos, dentre outros também, dando a dimensão da sua importância política e econômica no cenário estadual. A cultura do nosso Caruaru, gente, não é menos rica. Ela é reconhecidamente um celeiro de artistas, como nós vamos ver mais para frente. Foi em suas terras que nasceram músicos, escritores, poetas, artesãos como Vitalino, que projetaram Caruaru para o mundo inteiro. Foi aqui que nasceram personalidades como os irmãos escritores Condé, Álvaro Lins, Austragésilo de Ataíde, até uma banda de pífanos feminina também nós temos em Caruaru, não só a masculina, tá, gente? Nós temos a feminina também. Nós temos a maior festa popular em dias consecutivos do país, que é o São João de Caruaru, com seus 30 dias de festas ininterrupta. Esse ano, infelizmente, não vamos ter, né? Por conta dessa pandemia, por conta de tudo que estamos passando no mundo inteiro. No ano passado, 1,5 milhão de pessoas brincaram o São João, no maior e melhor do mundo, que é conhecido pela sua autenticidade e espontaneidade e constitui um dos valores mais conhecidos do país, também colaborando para o impulsionamento do turismo e a economia local, não é? Os índios estavam certos. Caruaru é mesmo a terra da abundância. Viva Caruaru em seus 163 anos. Vamos falar um pouco da nossa cultura, né? Caruaru, ela tem uma amplitude de cultura, né? Vocês estão vendo aí o barro, as festas, a banda de pífano,
Tudo isso faz parte da cultura de Caruaru, né? A cultura de Caruaru, ela é muito valorizada pelo fato de ser uma cidade considerada um celeiro de artistas, sendo berço de músicos, escritores, poetas e artesãos, né? A nossa cidade, ela ganhou o título de maior centro de arte figurativa das Américas. Caruaru é responsável também pela maior festa popular, né, do Brasil, como nós já citamos, que é o São João. Eventos como esses, que trazem milhões e milhões de pessoas, de turistas para a nossa cidade, eles são responsáveis pelo crescimento da nossa economia, da nossa cultura, do nosso turismo. Durante muito tempo, a economia da cidade ela esteve embasada na prestação de serviços, na atividade da agropecuária e da indústria. Vocês sabiam, criança, disso? No entanto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a partir do ano de 2002, a economia passou a estar centrada no comércio, especialmente nas nossas feiras, as feiras livres. Nós temos a Feira da Sulanca, não é, gente? Que é conhecida como a maior feira livre do mundo. Quem nunca foi na Feira da Sulanca? Existe ainda a famosa Feira de Caruaru, considerada o patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. A atividade turística é também favorecida pela boa qualidade da infraestrutura oferecida como os hotéis, restaurantes, bares, shopping center. Nós temos também a nossa feira, a feira de artesanato, né? Onde ali as pessoas têm a oportunidade de vender suas obras, de se manter nos seus empregos. Nós temos as bandas de pífanos, nós temos vários escritores, vários cantores, né? Então, tudo isso faz com que a cultura da nossa cidade seja conhecida mundialmente. E o que falar sobre os pontos turísticos da nossa cidade? Né? São vários. Desde o comecinho, Caruaru tem vários pontos turísticos, vários atrativos, onde as pessoas vêm, onde as pessoas gostam de visitar, os turistas, não só na época do São João. A gente fala na época do São João porque a nossa festa de São João ela é conhecida mundialmente, como também a nossa feira, não é verdade? Porém, em muitas épocas do ano, turistas vêm visitar Caruaru e gostam de conhecer os pontos mais atrativos, os pontos turísticos, não é? Então, nós temos aí, a nossa cidade, ela abriga o Alto do Moura, que é o Centro de Artes Figurativas, fundido em todo o mundo desde a década de 40, por meio de Vitalino Pereira dos Santos, mais conhecido como Mestre Vitalino, que foi ceramista, fez a história dele com a criação de bonecos de barro, né? Então, quem é que nunca foi no Alto do Moura? Quem é que nunca foi, ó? Uma pecinha dessa aqui, nunca viu uma peça dessa aqui, ó, né? E a Laura gosta também, ó. Olha outra aqui que eu vou pegar para vocês olharem, ó. Os bonecos de barro de Vitalino, não é? Tem outra aqui, ó. Eu gosto muito. Ó, que legal, não é? Tá dando para vocês verem aqui bem direitinho. E Laura gosta muito. Sempre que eu tenho uma oportunidade de ir no Alto do Moura, eu gosto sempre de trazer um bonequinho desse para mim, que eu acho lindo, lindo, lindo. Nós temos também o Monte do Bom Jesus, né? Que é o ponto mais alto e um dos mais conhecidos cartões postais daqui da nossa cidade de Caruaru. Do local, é possível ter uma visão panorâmica de toda a cidade. Na segunda década do século XX, a vista do monte mostrava apenas uma pequena quantidade de casas e a igreja da Nossa Senhora da Conceição. Já a partir do ano de 2016, quem olha Caruaru de cima vê uma grande quantidade de prédios, não só do ano de 2016, né, gente? Mas de lá para cá fizeram várias reformas, né?
As quantidades de prédios e construções que revelam o crescimento da capital do Agreste entre todos esses anos que separam as imagens de antigamente e as imagens de atualmente de Caruaru. Nós temos a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, que é a ACIC, você pode perguntar ao papai e à mamãe. Ela foi fundada há muitos anos atrás, né? E ela conta com mais de 1.700 associados. A ACIC passou por reformas e foi reinaugurada em 2010. Atualmente, a fachada do estabelecimento conta com um impostômetro que calcula os tributos pagos pela população da cidade. Nós temos também o estádio Luiz José de Lacerda, que é mais conhecido como o Campo do Central, o Lacerdão. Ele é o estádio do Central Esporte Clube, o time caruaruense fundado em 1919. Quem aí gosta do Central, criançada? Alguns de vocês? O prédio ele foi construído no final da década de 1950 e reformado nos anos 80. O clube de futebol tem como principal título a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Lacerdão conta ainda com uma galeria de lojas, farmácias e restaurantes. Quem nunca andou por ali, né? Por perto da Avenida Agamenon Magalhães, que também é uma avenida muito conhecida aqui na nossa cidade. Vejam aí, nós temos também a Catedral e o Palácio Episcopal, não é? A Catedral é a igreja de Nossa Senhora das Dores, que está localizada na Avenida Rio Branco, ao lado do Palácio Episcopal, como é conhecida a Casa do Bispo. Na década de 60, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mais conhecida como a FAFICA, funcionava nesse local. Em 1964, a igreja foi demolida, sendo reinaugurada em 1973. Até este ano, a catedral ela não foi completamente reformada após a sua demolição, né? Outro ponto bem legal que nós temos é a estação ferroviária. Ela foi inaugurada em 1895, parou de funcionar no final da década de 80, né? E hoje funciona a sede do IHC e espaços para realizações de eventos, como o Espaço Dandara, que é utilizado pela prefeitura durante os festejos juninos. Os festejos juninos ali é cheio, né, gente? É um belo atrativo. Temos o Centro de Saúde Lactário Amélia de Pontes, que foi fundado em 1944, onde antes funcionava uma cadeia pública. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, atualmente o local oferece diversos serviços de tratamento e diagnósticos contra doenças, gente, doenças bem graves. Na década de 60 e 50 e 60, o lactário tratava de patologias como a hanseníase. Nós temos também outro ponto bem importante da nossa cidade, que é a Prefeitura de Caruaru, né? O governo municipal esteve no prédio da Prefeitura de Caruaru até 1949. Ali era a antiga prefeitura de Caruaru, não é? Onde é o Palácio Episcopal, funcionava a antiga prefeitura. Hoje em dia, nós temos a prefeitura fica ali pertinho do centro, no Palácio Municipal Jaime Nejaim, que recebeu esse nome em homenagem ao comerciante fazendeiro e pai do prefeito daquela época. Nós temos a Praça do Rosário, que foi inaugurada em 1924. Ela é considerada um dos cartões postais de Caruaru. O local já recebeu o nome da Praça Presidente Getúlio Vargas, mas até hoje homenageia a Senhora do Rosário, padroeira da igreja que existe na área de lazer. Em 2009, a pracinha passou por reformas e foi reinaugurada em 2010.
Quem nunca foi ali brincar na pracinha do Rosário? Nós temos também a Rua 15 de Novembro, que é localizada no centro de Caruaru, né? Nós temos também a nossa feira, a Avenida Rio Branco, é conhecida como uma das principais avenidas de Caruaru. A nossa feira, né? A nossa feira vende tudo que existe nesse mundo, como diz a música de Onildo Almeida. Na nossa feira tem de tudo. Temos de livro até roupa, temos de alimento até calçados, dentre muitos outros pontos importantes em Caruaru. Nós temos também o Museu do Barro, que fica ali no Pátio do Forró. Temos o próprio Pátio do Forró, que serve para os turistas, né? No São João, principalmente, né? Hoje em dia é um espaço aberto para a criançada passear com seus pais, uma área de lazer. Porém, em junho, aquela época de São João, fica cheia de barraquinhas ali, né? As pessoas tirando os seus sustentos dos empregos com restaurantes. Maravilha, né, gente? Nós temos uma vasta cultura e muitos pontos turísticos maravilhosos de Caruaru. Artistas caruaruenses. Nós temos tanta coisa, né, gente, para falar de Caruaru. Que a Laura está um pouquinho nervosa. Porque é tanta coisa, a gente fica com medo de esquecer outras coisas bem importantes. Mas vocês, ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês vão sempre estudar sobre Caruaru. Eu sei que já estudaram também sobre a cidade, a história da nossa cidade. E assim vamos conhecendo aos pouquinhos, né? Caruaru também tem diversas personalidades. Pessoas que nasceram aqui, pessoas que vieram de fora e tomaram Caruaru como sua cidade, né? Caruaru ela é terra natal de algumas pessoas importantes, de alguns importantes nomes da música, do cinema, do jornalismo e arte do estado de Pernambuco. Nós temos Petrúcio Amorim, cantor e compositor, nascido e criado no bairro do Vassoural. Nós temos Prazeres Barbosa, uma atriz que foi mecenas de artes cênicas, né? De Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto. Ela foi uma das atrizes mais conhecidas e premiadas em Pernambuco, recebendo inclusive uma estátua em sua homenagem. Álvaro Lins. Álvaro Lins foi um advogado jornalista, professor e crítico literário, que passou a ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, né? Tivemos também Vitalino Pereira dos Santos, que mais conhecido como Mestre Vitalino. Ele foi um artesão responsável por criar e divulgar para todo o mundo o artesanato de barro, que retrata os aspectos da vida cotidiana dos habitantes da zona rural do interior pernambucano. As suas obras ganharam um mundo e representou o município na exposição Arte Primitiva e Moderna Brasileiras, em 1955. Nós temos a Banda de Pífanos de Caruaru, que foi formada em 1924 por Manuel Clarindo Biano e Benedito Clarindo Biano, que vocês viram o vídeo, né? Mais à frente do nosso slide. Nós tivemos Belarmino Maria Austragésilo de Ataíde, jornalista, professor, cronista, ensaísta, orador brasileiro, quanta coisa, né? Foi presidente da Academia Brasileira de Letras por 35 anos. Tivemos também Ludogero, um grande humorista brasileiro, né? Quem não já ouviu falar das peripécias de Ludogero? Nós temos também Azulão, o Pequeno Grande, cantor e compositor, grande personalidade da nossa cidade. Temos também o filho dele, Azulinho, que seguiu a carreira do pai, né? Nós temos a grande personalidade, Onildo Almeida. Onildo Almeida, que até esteve o ano passado, gente, na nossa escola, no projeto Caruaru. Ele visitou a nossa escola, né? Cantou algumas músicas para a nossa
honra, né? Um compositor bastante conhecido, gravou com Luiz Gonzaga, né? As suas músicas rodaram o mundo. Várias pessoas, várias celebridades. Fora os ilustres de Caruaru, a nossa cidade ela também possui 3 teatros. Nós temos o Teatro João Lira Filho, o Teatro Rui Limeira Rosal e o Teatro Difusora, sendo todos eles administrados por iniciativa privada. Né? Nós temos os shoppings, Caruaru, Shopping Difusora, que serve de lazer para as famílias, para os turistas. Né? Caruaru cedia frequentemente o FETEAG, que é o Festival de Teatro do Agreste, né? Realizado pelo Grupo Teatro Experimental de Arte, o TEA. Nós temos muitos bloquinhos de carnaval que estamos resgatando em fevereiro, no mês de fevereiro, né? Então, assim, Caruaru não para. Caruaru tem muitos atrativos. Caruaru tem os seus belos museus, né? E ainda morada de diversos artesãos conhecidos e desconhecidos internacionalmente. O nosso maior e significativo Centro das Artes Figurativas da América, né, gente? Então, a nossa cidade possui vários museus que contam com seus visitantes, contam um pouco da história do município e das obras feitas pelos filhos mais notáveis de Caruaru, que estabeleceram na região um grande polo cultural. Nós temos o Museu do Barro Espaço Zé Caboclo, no anexo ao Espaço Cultural Tancredo Neves, que lá disponibiliza aos turistas a vitrine cultural regional, com salas temáticas, gente, sendo elas dedicadas a Luiz Gonzaga, né? O São João e artistas caruaruenses também é o Barramalho, né? Os artesãos do Alto do Moura, com a exposição de artefatos de barros da arte figurativa, decorativa e utilitária. Abelardo Rodrigues, acervo de arte em barro, e a Pinacoteca Luísa Maciel, com quadros que exibem recortes da cultura popular, além de possuir uma sala de exposições temporárias, também ao anexo do Espaço Cultural do município, está o Museu da Fábrica de Caruá, que foi uma das indústrias que impulsionaram a economia da nossa cidade. Nela é possível encontrar painéis que contam a sua história desde a fundação. Vocês já foram lá, crianças? Peçam aos papais, depois que toda essa pandemia passar, para vocês visitarem esses pontos turísticos de Caruaru, né? Nós temos coisas riquíssimas, gente, na nossa cidade. Temos também, na região central da cidade, podemos encontrar o Memorial da cidade de Caruaru, que foi a princípio construído para funcionar como um mercado de farinha, porém a feira da cidade foi transferida da rua onde se situava para o Parque 18 de Maio, até hoje. Então esse prédio ele perdeu a sua função original, se tornando o Memorial da Feira. Em 2009, o local foi restaurado, estruturado, reaberto ao público com a ampliação de um acervo, que agora conta com painéis que mostram um pouco sobre a história política, social, cultural, religiosa, econômica e esportiva do nosso município. A Casa Museu Mestre Vitalino, como a gente já falou também, né? É porque são tantas coisas que a gente acaba repetindo. Lá no Alto do Moura, foi residência de um dos mais famosos artesãos caruaruense. E é isso, gente. Nós temos essa vasta cultura, a nossa feira de Caruaru, a nossa feira de gado, o nosso São João, né? Os esportes que fazem parte daqui de Caruaru. Contamos com os feriados, né? O aniversário de Caruaru, que foi ontem, dia 18 de maio. Esse ano Caruaru está completando 163 anos. Maravilha, né, gente? Maravilha mesmo. E a nossa cidade, nós só temos que desejar feliz aniversário, Caruaru. Obrigada por nos abrigar. Obrigada por ser essa cidade maravilhosa.
Obrigada pelas praças, pelos parques ambientais, onde podemos andar com nossas famílias, onde podemos levar a criançada para passear, para se divertir, para um momento de lazer. Obrigada pelas festas de ruas, pelas igrejas, não é, gente? Por todas as coisas maravilhosas que a nossa cidade nos traz, nos presenteia. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa cidade, que nesse ano nós podemos concluir esse ano com mais paz, com mais segurança nas ruas, que essa pandemia acabe logo para que a gente possa sair e visitar os principais pontos turísticos de Caruaru, que eu sei que todos vocês estão com saudades. Não é, gente? Então vamos pedir a Papai do Céu para abençoar a nossa cidade, para que ela continue com essas maravilhas que ela nos oferece. Vamos tomar de conta das praças, vamos tomar de conta da estação ferroviária, das igrejas, das escadarias do monte. A gente pode preservar todo esse patrimônio cultural, que é nosso, que Caruaru nos deu. Não é verdade? Então, parabéns, Caruaru, pelos seus 163 anos, pela maravilha de cidade. Parabéns, Caruaru.